Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Mente Aberta. É bom demais ter sua companhia aqui na Rede Super de Televisão. No programa Mente Aberta de hoje, nós vamos receber o pastor Robson Viana Gomes, da Igreja Presbiteriana Missional. O pastor Robson vai falar sobre a diferença entre a igreja missional e a igreja missionária. Todos sabemos que as igrejas são consideradas como missionárias e com isso queremos dizer que elas devem investir em missões e que regularmente devem enviar missionários para vários países. Agora no Brasil, nós estamos começando a ouvir um novo termo, igreja missional. O que significa uma igreja missional? Qual que é o futuro das missões no nosso país? As igrejas missionais investem também em missões? Se você quer saber a resposta para essa e outras perguntas, não perca o programa Mente Aberta, que já começou. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Rede Super, no programa Mente Aberta, meu querido amigo, posso dizer que é um amigo mesmo, pastor Robson, vou chamar de Robinho. Boa tarde, Robinho, boa noite, bom dia, porque o programa é todo horário, então seja bem-vindo. Tudo bem, querido? Muito obrigado, é um prazer estar aqui. E somos amigos mesmo. Se fala o tanto de ano, não pode contar, nós somos amigos, não pode nem falar. Pode contar. O Robinho, só para você saber, esse homem me discipulou, né, lá na igreja presbiteriana, na primeira igreja presbiteriana ainda, quando eu comecei com o Ministério de Acampamento, Robinho era o líder da equipe, não é isso, Robinho? Verdade. Lembra Temos disso? alegria disso. É. E me influenciou também pro ministério, viu? Porque ele entrou primeiro no ministério, depois eu fui seguindo as pegadas, não é isso? E assim, a gente fica orgulhoso, porque daquela turma nossa, muitos saíram pastores. Exatamente. Né? Não, foi a turma mesmo, aquela mocidade da primeira igreja. Foram 5 ou 6. Exatamente, 5 ou 6. Mas, Robinho, pastor Robson. Pastor Robinho. Pastor Robinho. Eu lembro quando você era um dos líderes da mocidade, tudo, você desejou ir para o seminário, foi fazer o seminário, e depois de muito tempo, eu conhecendo o seu trabalho, depois de um tempo eu descobri que você era pastor da igreja presbiteriana, e com o passar do tempo a igreja presbiteriana passou a ser a igreja presbiteriana missional. Me explica aí, que mudança foi essa de presbiteriana para presbiteriana missional? Na verdade, a missionalidade, esse é um termo novo mesmo. É um termo que surgiu no final do século passado. Já pensou a gente falar de século passado? 1998, 1999. No início desse século, começou-se a conversar e falar missional. E o termo começou lá nos Estados Unidos. Até como se escreve em português, é a mesma maneira que se escreve em inglês, missional. E começou então o pessoal a conversar. No início então desse século, começou-se a se escrever a respeito disso. É um movimento novo. Nós costumamos dizer que ele não se prende a uma denominação porque ele pode ser encontrado em vários segmentos de pensamentos teológicos, entre os reformados, entre o pessoal de linha arminiana, enfim. O objetivo é uma abordagem relevante das Escrituras, uma hermenêutica mais contextualizada das Escrituras. Então o termo missional ele vem, é muito recente, ainda começamos a sofrer as críticas por agora, mas começou-se então nos Estados Unidos a falar. Hoje muito material escrito em inglês, ainda não o bastante, cremos nós. Em português, muito pouca coisa. Mas é um movimento que começa. Então, a coisa da missionalidade é só simplesmente um viés, né? Uma interpretação, uma hermenêutica do ID do Senhor Jesus Cristo. Nós temos algumas perguntas, pastor Robinho. Eu vou pedir uma primeira pergunta aí para a tela. Todas são voltadas à questão da igreja missional. Vamos à primeira pergunta na tela. Quem faz a pergunta é a Valéria, de Teófilo Otoni, Minas Gerais, terra da nossa editora Bárbara. De onde vem esse termo missional? Você falou que vem dos Estados Unidos, não é? Agora, isso aí, por que missional? Né? Por que não missionário? É interessante, porque o conceito missionária, né, vamos dizer assim, a igreja missionária, o senso comum diz assim, o senso comum desse conceito igreja missionária. Diz assim, nós enviamos
o profissional missionário para o campo. Isso. Essa é a primeira coisa. Nós investimos financeiramente nos campos missionários, naqueles profissionais que estão lá. Outra coisa, nós oramos e intercedemos pelos profissionais que estão no campo. Essa é uma visão de uma igreja missionária, é o senso comum. Isso. O termo missional, ele vem para fazer alguma coisa um pouco diferente. Ele vem trazer o seguinte, nós não podemos pensar que o profissional faz a missão. E aí vai lá, a base do movimento missional é o ID do Senhor Jesus Cristo. Ele não enviou profissionais ao campo, ele enviou sua igreja ao campo. Então, quando se fala em missionalidade ou igreja missional, nós estamos pensando em todos os cristãos. Quando você diz profissional, é o especialista em missões. É aquele que estudou para missão, que larga tudo, larga o seu trabalho, larga a sua família e vai então para os campos missionários, sejam eles dentro do Brasil, na nossa questão, ou além mar, vão lá para os transculturais. Não. Nós consideramos toda a igreja, o ID do Senhor Jesus Cristo, para a igreja. Então, cada membro de uma igreja local, cada membro da igreja invisível do Senhor Jesus Cristo tem uma vocação primeira, que é levar o evangelho em todo lugar, por todas as pessoas. Então, eu sou comissionado a levar o evangelho não como profissional da fé, não como um missionário formal, aquele que recebe dinheiro da igreja para isso, mas eu vou enquanto membro do corpo de Cristo. Então, se eu vou, por exemplo, sou estudante, vou fazer um intercâmbio, sei lá, na Austrália, na Irlanda, a igreja não me sustenta, mas a igreja sabe que eu estou indo. Eu lembro que eu preguei na tua igreja e tinha uma moça indo para os Estados Unidos, parece, para o Canadá. E nós enviamos, né? Vocês oraram. Não quer dizer que então ela está sendo enviada como missionária. Ela tem essa visão missional, de que ela está estudando, fazendo intercâmbio, mas ela tem que fazer... Não interessa. Esse aqui nós somos, a visão missional, ela é muito clara em dizer que somos bivocacionados. A nossa primeira vocação é servir o reino. A nossa segunda vocação, por exemplo, você trabalha nos Correios, trabalha na loja vendendo sapato, é ali o seu campo missionário. Você é enviado naquele lugar por Jesus Cristo. O método de envio é o mesmo que Deus fez. Lá em João 20, 21, ele fala assim, Jesus fala, né? Eu quero dar paz para vocês, mas eu quero mais do que isso, eu quero enviá-los. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E esse é o método. Nós fomos enviados, a igreja foi enviada. Então, eu sou enviado aqui, o pessoal que trabalha no apoio, nas câmeras, na produção, na maquiagem, todos eles são, essa é a segunda vocação deles. A primeira vocação é servir a Cristo. Eu sou bivocacionado, sou pastor de igreja local, recebo para isso, mas essa é a minha segunda vocação. Qual que é a primeira? A primeira é levar o evangelho de todas as formas, a todas as pessoas, indiscriminadamente, onde eu estiver. Até sendo pastor. Até sendo pastor. Até sendo pastor. Esse é que é o ponto. Porque é esse que é o ponto. Aí você pensa assim, o pastor é o profissional. Não, essa é a segunda vocação. Entendi. E Deus faz uma coisa interessante. Porque somos bivocacionados, Ele muda o canal. Ele te quer hoje fazendo um trabalho na construtora X. Amanhã ele te quer fazendo um trabalho numa empresa de TI. Paf, ele muda o canal. O envio é o mesmo, mas eu saio para lá consciente, tendo a consciência de que eu estou indo para fazer a obra de Cristo. Entendo. Enquanto eu trabalho na minha mesa, no meu escritório, eu trabalho atrás de um balcão, eu sento numa carteira escolar, eu sou ali e estou ali como enviado do Senhor Jesus. Perfeito. Robinho, vamos a mais uma pergunta na tela sobre igreja missional. Vamos ver mais uma pergunta. O Roberto, de Bonito, Goiás. Quais as características de uma igreja missional? É óbvio que há igrejas que têm um nome missional, né? Como a sua igreja, que você é pastor, Igreja Presbiteriana Missional. Mas às vezes não tem um nome missional lá, mas a igreja é missional. Como é que eu descubro que a igreja é missional? Boa, porque poucas igrejas ainda estão colocando em suas placas, eu diria assim, o termo missional.
mas elas já começam em suas confissões de fé, em seus regimentos internos, elas já começam a pensar em usar o termo para se autodefinir. Então, é boa pergunta, foi muito boa pergunta. Porque é o seguinte, a igreja missional não precisa necessariamente carregar esse nome em sua placa. A igreja missional precisa agir de conformidade com o envio do Senhor Jesus Cristo. Isso é, antigamente, ou ainda é hoje, o modelo tragam pessoas para ouvir o evangelho aqui na igreja. Aí um profissional do evangelho, nós pastores vamos pregar o evangelho, a pessoa vai escutar o evangelho, vai se converter, aí a igreja vai, discipula e tudo é focado para dentro da igreja. A visão missional, não. Nós fazemos esse trabalho fora da igreja. Nós enviamos cada domingo os nossos companheiros de jornada, os nossos companheiros de missão para fora. Então, a igreja missional, basicamente, se pudéssemos dizer uma característica básica, ela é para fora, ela é sal. Né? E o sal só serve para ser sal quando ele está sendo usado numa panela, numa comida. Não ficar no saleiro, não. No saleiro não tem função. Para que sal no saleiro? Não é? Olha lá, Jonathan Lima. Essa pergunta está num dos textos, no artigo que ele escreveu, falando assim, o evangelho missional, ou Deus do evangelho missional, não é um Deus muito pequeno? A pergunta que ele fala assim, que o Deus do evangelho missional é um Deus muito pequeno. Robinho, eu confesso que eu li o artigo, falei, mas por que o Jonathan Lima acha que o Deus do evangelho missional é um Deus pequeno? É porque é uma crítica que, com certeza, quem trabalha com as igrejas missionais deve ouvir. Na verdade, os movimentos, quando eles aparecem, sempre vão receber críticas, é claro, não é? A missão integral, por exemplo, a teologia da missão integral, recebe críticas como essa. É porque a missão integral volta o seu olhar para o pobre, prioriza o pobre nessa maneira. Falei muito grossamente, definindo a missão integral em 3 segundos, e até descorteso que eu faço, e tenho muitos amigos e acompanho a missão integral com muito carinho. Mas recebem críticas, porque pensam que isso enquadra um Deus numa área só. Eu discordaria do Lehman por alguns motivos. E um deles é porque, se a visão missional está aí, e ela está para legitimar o ID do Senhor Jesus Cristo, ela abrange, aumenta e alarga esse evangelho, e mais ainda, o Deus do nosso evangelho. Porque ele vai para todos de uma forma tão intensa e tão particular na vida cotidiana, que isso espalha. Por exemplo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quer dizer, como que eu faço isso? A não ser se cada um de nós, nos nossos ambientes profissionais, fizermos isso, como chamado meu, na minha primeira vocação. Você, cristão, precisa entender, não há outra escapatória. Você foi chamado para levar o evangelho lá onde você está, onde você foi plantado, onde Deus te deu a capacidade, as oportunidades de se fazer um profissional. Então eu vejo que isso alarga. É claro que o movimento, ele vai falar assim, a missão de Deus, que é o cerne da coisa, que é o ID, né? E Deus nos envia, Deus sempre enviou e sempre vai continuar enviando, e Ele quer que nós hoje, no século XXI, essa teologia do século XXI, passe os olhos e volte os olhos para uma hermenêutica muito mais bíblica em função dessa visão do ID, e eu estou falando bíblica em função do ID, do que qualquer outra. Nós temos que entender que Deus nos enviou, não profissionais, não pastores, não missionários formados em agências missionárias, mas todos os cristãos. Essa questão hermenêutica que você citou novamente, porque para quem estuda teologia tem que fazer hermenêutica, que é como interpretar o texto bíblico. Isso. Há alguma diferença entre a hermenêutica das igrejas missionais para as igrejas conservadoras ou tradicionais? O movimento missional entende a hermenêutica contra você. Você aborda as escrituras entendendo que você não tem o controle sobre nada. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando nos chama a negar a nós mesmos, ele tira de nós todo o controle. Então, a hermenêutica é contra o leitor. Eu leio as escrituras e eu preciso entender quem eu sou
e quem Deus é. Essa é a hermenêutica básica missional. Eu não tenho em mim mesmo nenhuma capacidade de fazer a obra que Deus me chamou, mesmo assim Ele me chama, me comissiona e me envia, porque Ele tem o controle. E isso é que é lindo, isso é que é lindo. Muitas pessoas perguntam assim, pastor, mas eu não tenho a capacidade, a preparação para falar de Jesus lá no meu trabalho. Aí a resposta é, pera, Deus te chamou. Ele te comissionou. Só relaxe e vive sua vida. Seja um bom profissional, chegue na hora, converse a verdade, produza aquilo que tem que ser produzido com justiça e as pessoas vão ver alguma coisa de diferença. Essa é uma ideia antiga, mas na visão missional, ela torna o seguinte: eu sou o embaixador de Cristo naquele lugar. Eu tenho que falar de Jesus. E uma primeira oportunidade eu venho e mostro o Salvador. Porque o processo de redenção precisa ser dito em todo tempo, em todo lugar. Mas nesse caso, Robinho, muitas pessoas podem estar pensando assim, o que o pastor Robinho está dizendo é que todo mundo pode ser missionário. Não é bem por aí, ou é por aí? Não é por aí. Essa é a posição da visão missional. Todos vocês, todos sem exceção, que tiveram uma experiência com o Senhor Jesus Cristo e têm o Espírito Santo no seu coração, todos vocês são missionários onde quer que vocês estejam, ponto. Não interessa se você lava a sua vasilha lá na pia, ali você é missionário na sua casa. Você pode ser um missionário e deve ser em todos os seus locais de trabalho, em todo onde você vai, inclusive o estudante. Onde os seus vizinhos, na sua família, é ali que nós devemos estar, é ali que nós devemos falar do amor de Jesus, do processo redentivo, da graça bendita de Cristo. Mas qual que então seria a função de um pastor, por exemplo, numa igreja missional? Muito boa pergunta. Essa é a de equipar. E nós nos reunimos, né, na comunidade de fé e ali nos estimulando uns aos outros, adoramos ao Deus que merece toda a honra, glória e louvor, nos pautamos na palavra divina de Deus, a Bíblia Sagrada, e uns aos outros nos equipamos, nos estimulamos. Então, a função da igreja local e a função do dom pastoral, e eu falei que é a minha segunda vocação, isso é o trabalho de preparar, equipar essas pessoas em cada igreja local para ir. Cássio, uma coisa tem que acontecer, e nós temos que fazer isso na comunidade ao nosso redor. Lá, eu estou no bairro Buritis. Se o McDonald's sair do Buritis, todo mundo vai notar. Eu fico perguntando se a minha comunidade de fé sair do Buritis, se alguém vai notar. E eu fico perguntando para a sua, se a sua comunidade de fé, alguém vai notar qual a diferença que você fez naquela comunidade. Mas nós estamos muito ensimesmados. Nós achamos que a igreja é para reunir ali, para a gente ficar. E pior, entre pastores acontece essa competição. Não fazemos nem coisas parceria, porque temos medo do outro roubar a nossa ovelha. Meu Deus, tem misericórdia. Cadê a visão do reino? A visão missional tem essa visão alargada do reino, que é muito legal também. Então, respondendo a sua pergunta, o pastor, a liderança, os dons, eles existem na comunidade de fé para equipar as pessoas para que elas possam cumprir o seu primeiro chamado. Ide. Perfeito. Tem mais uma pergunta interessante sobre a questão da implantação de igrejas missionais. Vamos usar a pergunta na tela, que foi enviada pelo Henrique Dias de Betim. Como implantar uma visão missional em minha igreja? Estou ouvindo, pastor Robinho, interessante esse negócio, mas como eu faço para implantar isso aí? Legal. Aqui, o movimento ainda não é consistente no Brasil. Nós temos pouca gente falando, uma meia dúzia falando sobre missionalidade, algumas poucas páginas escritas, e então nós não temos. Nos Estados Unidos já começa um movimento. Por exemplo, eu faço parte de um movimento missional presbiteriano americano, que já está lá, começou há 4 anos e pouco, e já cresce a mais de 300 igrejas, e eles têm uma metodologia, uma maneira, e uma das
das prerrogativas, o entendimento teológico, é que a igreja local tem essa capacidade de gerar vida através dos seus membros. Então, como é que você vai fazer isso? É complicado porque nós não temos ainda um regimento interno, porque nem vai existir, porque o movimento missional não tem intenção de reinventar a roda. Ele pega toda a estrutura das escrituras sagradas e aplica hoje nessa hermenêutica nova. Eu estou insistindo na hermenêutica, claro, porque é a visão como nós entendemos as escrituras. Se eu entender que eu não tenho controle, que Deus vai fazer e Ele vai agir onde eu estou, da maneira como Ele quer, eu simplesmente obedeço. Lembra lá de Filipe, quando ele está calmo, quieto, numa situação de conforto, numa metrópole, tranquilinho, Deus fala assim, vai para a estrada e que lá eu vou te mostrar. A estrada deserta, perigosa, ali certamente o que era previsto ali era um assalto. E aparece uma comitiva de gente importante, vindo da África, gente diferente, e Deus ainda fala com o Filipe assim, corre atrás da carruagem. Que controle Filipe tem de alguma coisa? E ele vai correndo atrás da carruagem, esse cara lendo o profeta Isaías, e de repente ele pegou, você está entendendo? Essa é a visão missional, eu tenho que correr atrás da carruagem. Deus me manda, eu corro atrás da carruagem. E Deus vai me dar a oportunidade para explicar o profeta Isaías. Aquele homem lia, é um homem capaz, já lia em hebraico, porque ele estava lendo a Torá, ele estava lendo, mas a história dele, ele veio de Jerusalém para adorar, não conseguiu adorar, estava voltando frustrado, de repente ele encontra um sujeito que fala com ele de Jesus, apresenta Jesus, aí ele faz provocativamente para Filipe, fala assim, então eu quero ser batizado. Aí Filipe, o que impede que eu seja? Porque era provocativo. Eu não pude adorar no templo, mas eu posso então ser batizado? Claro que pode. Então Filipe desce com ele e batiza o eunuco. Então eu estou colocando um processo que é difícil pensar em item 1, item 2, item 3, como implantar uma igreja missional. Você tem que primeiro começar a viver essa missionalidade entre vocês, na comunidade. Uma das palavras-chave do movimento missional é acolhimento. É a gente poder ter o estranho e o estrangeiro no meio de nós acolhidos. Mas nossas igrejas não estão preparadas para isso. Nós somos muito parecidos uns com os outros. Observa a sua comunidade, se não é todo mundo mais ou menos parecido. Então nós temos que pensar no movimento missional mais do que uma igreja, do que uma denominação. Ele é realmente um movimento e que eu acho que de um tempo, sabe, Cássio, a gente vai precisar ajudar os outros a pensarem nisso. E eu acho que é pensando, é refletindo, é convivendo, é comendo pão junto, é quebrando pão junto. E isso vai um dia chegar, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver mais comunidades missionais fazendo essa coisa de comer o pão junto. Que joia! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.